ame ou odeia eletrocardiograma? Tem gente que odeia, tem gente que não sabe nada de eletrocardiograma, patina, 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 patina e não sai do lugar. Mas, e eu te falo, hein, eletrocardiograma no passado era um diferencial. Quem sabia, nossa, fulano sabe interpretar o eletrocardiograma, né? Algumas pessoas achavam que era só o cardiologista, enfim. Agora não. Agora eletrocardiograma, quem não interpreta, você está para trás. Não é mais diferencial. Isso já faz parte da sua base de atendimento para a sua assistência segura ao paciente, tá bom? Para você que é técnico e para você que é enfermeiro também. Não vem achando que é só enfermeiro, não. Enfermeiro interpreta e técnico de enfermagem identifica a CG. Você sabe? Coloca aqui nos comentários se você sabe ou não. Aproveitando, deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal se você me ajuda a criar estes conteúdos. Bora lá? Pessoal, bora lá, hein? Eu vou te explicar por que muitas pessoas estudam eletrocardiograma e não entra na cabeça. Eu vou te explicar o motivo e se você realmente quer aprender eletrocardiograma, não vou te ensinar porque num vídeo desse eu tô mentindo se eu falar que eu vou te ensinar eletrocardiograma nesse vídeo. Eu vou te dar o caminho, se você seguir o caminho, você vai dominar eletrocardiograma sem ter que ficar estudando várias vezes. Primeiro passo, anatomia do coração. Anatomia do sistema de condução. Você sabe? Não? Anota aí. Anatomia do coração, anatomia do sistema de condução. Beleza. Agora, coloca aí, ó. Fisiologia do coração, fisiologia do sistema de condução. Você tem que saber como é que o coração funciona. Como o coração funciona? O coração bate. O que é bater? Contrair. O que é contrair? É sístole. O que é sístole? Entendeu? Então, se você realmente sabe isso, você vai ter facilidade com o eletro. Se você não sabe isso, você vai ter dificuldade com o eletro ou vai decorar eletrocardiograma, que é um problema. Decora hoje, esquece amanhã. Decora hoje, esquece amanhã. Ou você sabe, ou você não sabe. É bom que não tem como mentir, né? Quem não sabe eletrocardiograma, ou sabe ou não sabe. Agora, fisiologia, é importante você entender que vai ter bioquímica no meio. Por exemplo, quando a gente fala lá dos eletrólitos, íons, né? Por exemplo, você precisa dominar o potencial de membrana. Por exemplo, entrada de sódio, tá? A gente tem o quê? Uma despolarização, que não é uma contração. O potencial sai de negativo em milivolts e vai para a parte positiva. E quando ele chega na parte positiva, a gente tem a entrada de mais sódio com cálcio. E é o cálcio que faz a contração do músculo cardíaco. E quando eu falo isso, eu já olho, na minha cabeça aqui agora, já estou entendendo o que está acontecendo lá no eletro. Então, este potencial de membrana mostra o que acontece com a atividade mecânica do coração, que são as fibras musculares, os miócitos ali, e o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, quando você só estuda ele lá, P, QRS, T, aquilo ali é um decoreba. Você tem que entender o que é a onda P. A onda P é o quê? É uma despolarização que acontece lá na parte atrial, lá no nosso sinusal. E aí, a gente tem 3 feixes internodais que vai até o nodo AV, a gente tem um feixe de Beckmann que vai para o átrio esquerdo, então você tem que entender o que é a onda P. Então, quando você está estudando fisiologia, você está estudando a onda P de verdade, você não está decorando o que é a onda P, você vai entender quais são os mecanismos. E quando não tiver a onda P, aí você está entendendo o que de fato está acontecendo, porque você já sabe o que de fato acontece ali na primeira parte do músculo cardíaco, certo? Beleza, nodo AV. A gente tem a divisão entre átrios e ventrículos. Então, quando a gente tem a divisão entre átrios e ventrículos, a gente tem que pensar o seguinte: se os átrios contraíram, agora é a vez dos ventrículos. Então, a gente sabe que primeiro os átrios contraem e depois os ventrículos. Só que você tem que pensar e agora entender como é que isso acontece olhando a parte do sistema de condução. Opa, o que acontece quando o sódio entra, o cálcio entra? Acontece a contração. E a contração é o quê? Toda a parte ventricular, né, está contraindo ali. E aí a questão é, o que está acontecendo no eletrocardiograma quando contrai? Lembra do QRS? Do que não existe Q, tá? Do Q para o R é quando o sódio e o cálcio entram. Do R para o S é quando o cálcio
começa de fato a fazer a contração. Ele vai lá e encurta o sarcômero muscular. A actina e miosina está fazendo ações, está fazendo encurtamento ali para fazer as contrações. Do S para o segmento ST, a gente tem ali um momento que ele contraiu, é como se fosse um momento isoelétrico, digamos que sim, né? E aí na onda T a gente vai ter uma repolarização. O que é isso? O sódio sai, porque o potássio expulsa ele, o potássio volta novamente para dentro da membrana. E o que acontece com isso? O potássio deixa a membrana negativa novamente, igual estava antes, entendeu? Então, quando relaxa, ele também entra em repolarização. Isso é extremamente importante. Isso é muito importante, você entender. A partir do momento que você entende a fisiologia de condução, aí você começa a estar apto para interpretar eletrocardiograma. Se alguém tentou em uma aula te explicar P, Q, R, S, T no quadro, ele tentou fazer você decorar. Por que você não aprendeu eletrocardiograma? Porque tentaram fazer você decorar. Por que te explicaram só a derivação longa lá do eletrocardiograma, D2 longo, AV1 longa? Porque é mais fácil de explicar só alguma coisinha ali. Então, você precisa entender eletrocardiograma de verdade, porque o atendimento base de uma emergência, eletrocardiograma está inserido para pediatria e paciente adulto. Em uma UBS, no equipe de saúde da família, lá chega pacientes que talvez precisem de monitorização, e agora em alguns lugares estão até tendo já, né, monitores multiparâmetros, mas e aí, vai fazer o que com a informação? Monitorizou, olhou no eletro, e aí? O que está acontecendo com o paciente? Qual que é a minha conduta como enfermeiro? Qual a minha conduta como técnico de enfermagem? Esperar pelo médico? Entende? Então, cada um tem seu papel. Você como enfermeiro, você como técnico e o médico, cada um, né, tem o seu papel frente ao eletrocardiograma. Ninguém está passando em cima de ninguém. A gente só está entendendo qual que é o meu papel no eletrocardiograma e qual é a minha ação com o paciente. Eu sou técnico de enfermagem, vejo que o paciente tem uma ataque cardioventricular, já vou providenciar material de acesso, porque eu sei que esse paciente ele pode daqui a pouco ter uma parada cardíaca. Se eu não entendo eletrocardiograma, até que o médico chegue, pode ser que o paciente parou. Fazer um acesso em quem está parado é horrível, porque, né, diferente do paciente que tem um fluxo de sangue contínuo ali acontecendo. Então, tenha conhecimento, porque ele é libertador, ele te dá paz para o seu dia a dia de trabalho. Tenha conhecimento de eletrocardiograma. Isso é extremamente fundamental e importante para você. Beleza? No seu processo de enfermagem, na primeira etapa, tem lá coletar exames do paciente. Inclui eletrocardiograma. Não só gasometria, exames laboratoriais, de imagem, mas tem eletrocardiograma. Então, se você vai ser um bom enfermeiro, eletrocardiograma é uma coisa que você precisa saber. Você não precisa gostar, você só precisa saber. A gente faz algumas coisas que a gente não gosta, mas a gente faz porque de fato é necessário. Beleza?